Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de vocês em mais um webcast do Quintas da TI. Meu nome é Fernando Andreazzi, sou MVP de Office 365 e está conosco aqui alguns moderadores hoje. A ideia dessa apresentação é que a gente tenha uma introdução. Eu vou fazer aqui uma apresentação do Exchange em cima de infraestrutura como serviço, né, no IaaS, em cima do Azure, e também puxar aqui inicialmente uma parte de Azure Premium. Mas a intenção da apresentação é fazer um bate-papo mesmo, compreender um pouquinho melhor, né, de quais são as preocupações, quais são as boas práticas, quais são as diferenças de ter o Exchange rodando como SaaS, né, que seria o Office 365, numa estrutura local, on-premises, e também agora suportado no Azure. Ok? Então, a gente sabe que aqui na sala tem vários especialistas de Exchange. O Rodrigo, que está aqui comigo, é especialista em Exchange, o Flávio, a Sara, todo mundo cooperando, até para a gente poder colocar pontos de vista aqui diferentes e a gente poder entender um pouquinho melhor dessa novidade, né? Já que é uma novidade, hoje, acho que exatamente hoje, faz um mês, né, que teve aí o Ignite lá em Chicago, que foi onde foi comentado e anunciado a suportabilidade do Exchange rodando em cima de infraestrutura como serviço. E aí, claro, a gente tem que debater esse assunto e ver se é um cenário viável, quais são os cenários que se cabe, né, para a gente adotar o Exchange rodando em Azure. Ok? Então, antes de mais nada, muito obrigado pela participação de vocês. Uma quinta-feira de feriado, né, uma bela quinta-feira de feriado. Então, é muito gratificante também saber que a gente tem aí mais de 30 pessoas assistindo o nosso evento. E obrigado também, Thiago, pelo convite. Sempre quis palestrar aí no Quintas da TI, então foi um convite que me deixou bastante feliz e é um prazer estar palestrando no Quintas de TI. Então, vamos lá, né? Bom, antes de mais nada, né, até antes da gente ir para a parte de Exchange, on Gas, a gente vai falar um pouquinho de Azure Premium Storage ou Storage Premium, como a gente tem falado, tá bom? Então, o que é o Azure Premium Storage? É um novo, né, uma nova, vamos dizer, plataforma de storage que nós temos no Azure agora, muito mais rápido, né, com uma velocidade muito maior. Então, a gente passa a ter dois cenários de storage agora. A gente tem um storage que a gente chama de standard, aqui até então era uma storage account, como qualquer outra storage account, né? A gente só utilizava aquele tipo de storage account, e agora a gente tem uma storage account premium. Essa storage account premium, ela vai prover uma performance de disco muito maior, ela vai prover uma persistência de dados, maior índices de ops. Então, a gente tem aqui um alto nível de performance e baixa latência usando esse storage premium. Então, passa a ser assim, realmente um storage diferenciado. Né? Então, porque, inclusive, eu estou falando de storage premium antes de mais nada? Para entender que Exchange e outras aplicações, elas passam agora ter suportabilidade dentro do Azure ou podem ser melhoradas dentro do Azure justamente pelo poder de performance, pelo poder de baixa latência que o Storage Premium oferece. Okay? Então, ele é todo baseado em SSD, o hardware dele é todo SSD, ok? E, claro, ideal para workloads que solicitam um uso intenso de entrada e saída de dados, né? I/O de disco. Eu tenho alguns números aqui para a gente comparar, inclusive, com o storage standard, né, que é o que a gente utilizava até agora. Para você ter ideia,
rodando, né, a máquina virtual rodando em cima de storage premium, ela pode, apenas uma máquina, viu pessoal, apenas uma máquina pode chegar até 64.000 IOPS de velocidade de performance. Então a gente pode escalar discos até 32 terabytes. A gente pode ter até 32 terabytes de espaço, né, de armazenamento em uma máquina virtual. Ok? Com um throughput de dados acima de 512 megas por segundo. Ou seja, é muito rápido. Muito, muito rápido. Ok? O Rodrigo está aqui moderando comigo. Rodrigo, se você quiser fazer qualquer comentário, inclusive sobre os projetos, as experiências que a gente teve recentemente, comparando storage standard com storage premium, você fica à vontade para me interromper a qualquer momento, tá? É legal aí se você quiser fazer qualquer input em relação a isso, tá? Fernando? Oi? É o Flávio, tudo bem? Ô Flávio, tudo bem? Joia? Tá, deixa eu só adicionar um comentário para você. Claro. Essa escalabilidade de IOPS que você está colocando aqui, apenas para o pessoal saber, pode ser muito maior do que isso. Existe uma palestra do Mark Rusunovic, que ele chegou a demonstrar chegar esse storage premium até 100.000 IOPS, tá? Nossa, muito bom. Muito bom. Você sabe como ele chegou a esse número, o Flávio? É porque, assim, considerando... Porque até para... Eu vou até pular aqui já para o próximo slide, que é onde a gente tem... Bom, vamos lá. Primeiro, esse slide ele só mostra quais são as regiões que estão disponíveis do Storage Premium, ok? Por enquanto, eles estão disponíveis em 6 regiões, ok? West, East 2 dos Estados Unidos, Europa, China, Japão e Ásia. Tá? Só para vocês entenderem onde está disponível, não são todos os data centers que têm Storage Premium disponível ainda. Tá? Por enquanto, 6, mas outros estão por vir. E aí no slide que eu queria chegar aqui com o Flávio, é na quantidade de discos e o IOPS por disco, né? Então, a pergunta que eu fiz para você, Flávio, até para como você fez esse comentário, é como que ele chegou a 100.000 IOPS, por exemplo, né? Se talvez, não sei qual foi eu não entendi muito bem como ele conseguiu chegar nisso. Porque, se eu não me engano, o máximo de discos que eu posso ter por máquina são 32 discos, né? 32 discos de 1 tera, que daria 32 teras, e cada disco teria 5.000 IOPS. Então, fazer uma conta de padaria aqui. Então, só para deixar comentado, isso aí foi uma apresentação que ele fez para nós, pela Microsoft, entendeu? Não, na verdade, tá certinho. Eu fiz uma continha aqui básica, dá para chegar a 160.000 IOPS. Então tá bom. Porque se eu colocar 32 discos e cada um tem 5.000, chega aos 160 IOPS. E aí, o Flávio, eu imagino como que ele deve ter demonstrado isso, né? Porque é muita velocidade, é muita performance. É uma coisa... Na verdade, ele usa aquelas ferramentas de análise e demonstração de teste de disco, que ele estressa o disco, né? Então, para nós, Microsoft, ele abriu uma tela com uma VM, né? Lógico que não é uma VM pequena, foi uma VM grande. Ele botou para estressar e chegou primeiro a 50.000 IOPS, né? Aí, para deixar mais o pessoal animado, ele chegou a 100.000 IOPS. Bem animado, eu diria, né? Bem animado. Isso demonstra todo o potencial do Storage Premium. Enfim, então, a gente estava recentemente num projeto, inclusive, que demandava, né, toda a necessidade do cliente era gerar melhor performance de IOPS. Então, basicamente, era isso. E mudando, né, fazendo uma análise comparativa, o storage standard já tem, né, dentro de uma escalabilidade boa de disco, montando storage pools, ele já tem uma quantidade de IOPS considerável. A gente poderia
A gente está falando também de 32 discos, mas cada disco tem 500, né? Só para vocês entenderem, a gente fala aqui que por disco, no Storage Premium, a gente chega até 5.000. Porque tem 3 categorias, né? Tem o P10, o P20 e o P30. Se a gente for olhar ali o P30, ele pode chegar até 5.000. No Standard, a gente chega só a 500, dependente do disco que eu tenha. Então, assim, a quantidade de IOPS que eu estou falando é de 16.000, né, dentro do Standard para 160.000 dentro do Premium. A gente sobe isso, se eu não me engano, são 10 vezes mais. Né? Então, em termos de performance, agora nós temos como falar aí de uma plataforma robusta, que nos oferece, né, uma performance adequada para rodar banco de dados, para rodar Exchange, como a gente vai comentar, e para rodar aí uma série de outras coisas. Legal. Bom, aqui esse slide ele mostra exatamente qual é o IOPS e também o throughput por disco, né? O máximo, dependendo aí do disk type, se é um P10, se é um P20 ou um P30. Ok? E aqui a gente tem uma ideia, igual, tá? Mas é uma ideia aproximada aí de custo também, por cada um desses discos, né? Por cada um disco e tamanho. Então, se eu estiver falando aí de 1 terabyte do disco P30, ele tem um custo mensal de $122,88. Então, se a gente comparar com o valor do terabyte do Standard, ele é 3 vezes mais. Se a gente comparar apenas a questão de valor por tera. Então, assim, vou pegar 1 tera de Standard e comparar com 1 tera do P30 de Storage Premium. Ele é 3 vezes mais. Mas quando a gente faz a conta por IOPS, ele é mais barato. Então, isso é engraçado, né? Se a gente pegar o valor do custo do terabyte e dividir pela velocidade de IOPS que a gente pode ter, obviamente o Storage Premium ele vai ficar mais barato se a gente mostrar essa conta em IOPS. Por quê? Porque ele é 3 vezes mais caro quando eu olho o valor de terabyte. Mas ele tem 10 vezes mais performance de IOPS. Eu não me lembro qual é a quantidade a mais que ele tem de throughput agora, mas se a gente for olhar só, a IOPS é 10 vezes mais. Então, um custo, a forma como a gente demonstra isso, como a gente mostra essa conta, também pode fazer diferença. Né? Eu vou te entregar aqui um valor que é maior, mas eu te entrego 10 vezes mais velocidade. Eu não quero 10 vezes mais velocidade, eu quero metade disso, que é o P20. Aí já vai cair no custo, já vai se igualando, né? Vamos dizer assim. Não é iguala, né? Obviamente, mas já vai chegando mais próximo a essa conta. Então, assim, o Storage Premium, ele vem agora para atender aplicações, banco de dados que demandam alta performance de discos. E toda essa introdução que a gente faz aqui é justamente para a gente entender, né, por que o Exchange agora é suportado rodando Storage Premium. Tá? Aqui tem uma ideia de máquinas virtuais, né, dentro do Azure, e o máximo de IOPS dentro dela, e o máximo de banda e também de cache. Lembrando que máquinas virtuais que suportam Storage Premium são apenas máquinas virtuais do tipo DS. Máquinas D, máquinas A, máquinas G não suportam. Somente o tipo de máquina DS. Então, se eu quiser subir uma aplicação hoje, né, vou fazer a implantação do Exchange Server, vou fazer a implantação do SQL, vou fazer a implantação de Oracle, vou subir uma máquina virtual e quero usar Storage Premium. Eu preciso ter uma máquina DS. Outro ponto importante, a máquina D e a máquina DS têm exatamente o mesmo custo. Exatamente o mesmo custo. Então, só mudo o tipo de máquina, mas ela tem exatamente o mesmo custo. Então, assim, eu pego uma máquina série D ou série DS, eu vou diferenciar o custo dela para G, para máquina A, mas eu não vou diferenciar o preço de D para DS. Ok? Esse é o primeiro ponto. E aí a gente tem, né,
novamente o preço ali, na verdade os tipos de disco do Storage Premium, e tem aí os modelos de máquina. Então eu tenho DS1, DS2, DS3, até a DS16. Ficou um pouco cortado ali, mas até a DS16. E aí é só entender qual é o cenário aqui que demanda, qual o sizing aqui da máquina que você vai utilizar e fazer a implantação. Um outro ponto também importante, né, que a gente estava comentando de VPN agora há pouco. Eu posso ter um ambiente híbrido, é totalmente suportado eu ter um ambiente híbrido. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter máquinas rodando no storage standard e posso ter máquinas rodando no storage premium. O ponto de atenção, eu vou até voltar aqui 2 slides. O ponto de atenção é o seguinte, a gente hoje só tem o storage premium disponível em 6 regiões. Então a gente tem o oeste dos Estados Unidos, o oeste dos Estados Unidos, o oeste da Europa e por aí vai. Então se hoje eu tenho storage standard e também tenho máquinas virtuais implantadas em um outro data center, como por exemplo Brasil, ou East 1, ou enfim, em outro data center que não seja um desses 6 aqui que vocês estão vendo. Eu posso ter um ambiente híbrido, tá? Mas para eu poder conectar esses 2 data centers, né, esse data center, por exemplo, Brasil com East dos Estados Unidos 2, o meu gateway ele precisa suportar a rota dinâmica, tá? Se ele for um gateway que só suporta rota estática, eu não consigo fazer um data center comunicar com o outro. Então, este é um ponto de atenção, principalmente levando em consideração qual é o gateway que você tem, né? Qual é o firewall que você utiliza. Se é Cisco, ASA, se é Ironport, se é FortiGate. Então, tem que saber se ele suporta essa rota dinâmica, tá? Rota estática não vai servir. E para quem pensa em implantar o Express Route, que é o que a gente estava comentando aqui antes do webcast começar, inclusive, também precisa de rota dinâmica, ok? É um ponto de atenção válido, principalmente para quem já tem implantado algum cenário aí dentro do Azure e quer fazer um cenário híbrido com storage standard e storage premium. Um outro ponto também, uma outra vantagem de você ter um cenário onde você faça, né, um mix, né, um ambiente híbrido aí entre esses dois tipos de storage, é a possibilidade de você ter um custo racionalizado também. Então, eu pago menos, eu pago 3 vezes menos, como a gente viu, pelo terabyte dentro do storage standard. Então, eu preciso contemplar isso também no planejamento do projeto. Então, parte do meu ambiente vai ficar no standard e parte do meu ambiente vai ficar no storage premium, tá? Então, um exemplo disso é você ter aplicações que tenham banco de dados. Sei lá, vou fazer a implantação de um SAP e eu preciso colocar ali o meu banco de dados Oracle ou SQL para rodar e eu quero jogar esse banco para um storage premium porque ele vai ter maior performance. É possível, desde que se enquadre aí nos requisitos que a gente colocou. Tá bom? Bom, esses 20 minutos que a gente usou para falar de storage premium é mais para fazer uma introdução, né, do assunto principal aqui, que é o Exchange rodando, né, Exchange on IaaS. Alguém quer fazer algum comentário? Rodrigo, Flávio, Sara? Vocês querem fazer alguma colocação aqui em cima do que eu falei? Para a gente debater aqui alguma coisa de storage premium ainda? Tranquilo? Beleza, o Rodrigo disse ok. Beleza. Bom, segue o jogo. Então, beleza, pessoal, vamos lá. Bom, iniciando pelo básico, né? Então, agora a gente passa a falar um pouquinho de Exchange no Azure, ok? Primeiro, o que é uma infraestrutura como serviço? Então, quando a gente pensa em infraestrutura
né, como serviço, a gente está pensando em camadas de servidores, de storage, de network, de plataforma como serviço, e principalmente camada de virtualização. Então, rodar hoje as suas aplicações no Azure, dentro de uma infraestrutura como serviço, nada mais é do que rodar servidores, máquinas virtuais, com camada de storage, servidores, em uma camada de virtualização. Okay? Nós temos hoje no mercado diversos outros competidores, né, oferecendo a mesma coisa. Então a gente tem o Microsoft Azure, a gente tem a Amazon, né, com Web Services, Google Compute, a gente tem diversos outros. Tem Hackspace, tem aqui no nosso, né, cenário nacional a gente tem os hosts também, né, como o Tivit, Local Web, que mais? A Log, o UOL. Então a gente tem um monte de serviços aí oferecendo infraestrutura como serviço. Tá? Mas claro, falando aí de infraestrutura como serviço mesmo, a gente tem dois grandes players aí que disputam muito bem o mercado, que a gente está falando de Azure e AWS, né? Amazon. Então, mas a infraestrutura como serviço, né, se a gente fosse colocar aí o que é, né, a infraestrutura como serviço, é uma camada de virtualização onde nós, administradores, faremos todo o trabalho, né, toda a administração, toda a implantação de máquinas virtuais, administrar a camada de storage, por isso que a gente está falando aqui também de storage standard, storage premium. Somos nós que vamos definir qual é o tipo de storage que vai ser utilizado, fazer a camada de rede, por isso que a gente está falando aqui também de ter VNet, VPN, camadas de rede entre data centers. Então, toda a administração de servidores, máquinas virtuais, storage, network, banda, controle de banda, é tudo por conta do administrador. Né? Então, não fica por conta da Microsoft fazer a gerência disso. A Microsoft provisiona toda a camada de virtualização. Então, ela é responsável por te oferecer isso num modelo de serviço. Então, a infraestrutura como serviço. Bom, entendendo o que é essa camada de serviço, por que os clientes Exchange querem infraestrutura como serviço? Quais são os benefícios da infraestrutura como serviço que fazem, né, nós pensarmos em ter, né, o Exchange rodando em cima de uma camada de infraestrutura como serviço? Bom, são vários benefícios. Elasticidade, capacidade sob demanda. Então, eu posso demandar uma quantidade maior ou menor de hardware, dependendo do meu size de servidores. Um outsourcing parcial. Todo o conceito de cloud. Então, cada vez mais as empresas elas obtêm servidores em cloud, fazem, né, implantação de dev test, fazem implantação de file server. Então, as empresas hoje elas começam já a mudar, a trazer parte do seu data center, parte da sua infraestrutura para a nuvem. Isso já é comum hoje, a gente já vive esse movimento. A gente está passando por esse movimento agora. Então, trazer o servidor de Exchange passa a ser uma opção, passa a ser um desejo, muitas vezes, de algumas organizações. Então, onde se encaixa, né, o Cloud School. Realmente é o momento que a gente vive, o momento de cloud. E cost savings. Sobre a parte de custo, a gente vai entender isso aqui nos próximos slides. Okay? A gente vai entender que a infraestrutura como serviço, ela te ocasiona um saving. Ela te traz um saving. Não significa que a implantação do Exchange na infraestrutura como serviço vai te trazer um saving. Muito pelo contrário, a gente vai entender isso aí. Tá? Mas, se a gente fosse pensar, por que os clientes querem? Porque eles pensam sim em salvar dinheiro, porque parte do conceito de cloud, né? Cloud tem essa base, esse fundamento, que você vai economizar, você vai salvar dinheiro com cloud, e todo o poder computacional que a nuvem oferece. Né? O poder de escalar isso sob demanda, ter elasticidade, etc. E aí, a gente tem alguns cenários já hoje conhecidos, né? Quando a gente fala de infraestrutura como serviço. O primeiro deles é dev test, fazer desenvolvimento, fazer teste. Qualquer tipo de teste talvez uma porta de entrada para se começar a utilizar nuvem, infraestrutura como serviço, ou plataforma como serviço também. Tá? Então, tem alguns conceitos, eu já vi algumas empresas, alguns parceiros de serviço,
falando até de teste as a service. Já vi muito coisas desse tipo também. Então, a parte de homologação e teste, talvez a porta de entrada para muitas empresas, quando a gente fala de levar servidores para a nuvem. Infraestrutura híbrida. Manter essa infraestrutura híbrida também já é parte deste contexto de fazer se iniciar, nascer o lado nuvem aí dentro das empresas. Fazer uma extensão do Active Directory, começar com o Office 365 fazendo a implantação de um ADFS e assim sucessivamente. DAG Witness já era suportado, a gente vai falar bastante aqui de DAG Witness, mas já era suportado no Azure. Tá? O Exchange não era suportado no Azure, mas o DAG Witness já era. Okay? E o Stretched, desculpa se eu falei o nome errado aí, mas acho que é Stretched DAG, também vai ser uma opção, um cenário muito bacana a partir de agora também para a gente fazer resiliência de site com o Exchange. Tá? Disaster Recovery é um cenário muito comum também, e DAG se encaixa muito nesse contexto também, né, de Disaster Recovery. E, enfim, e mais alguns cenários, a gente tem diversos cenários aí que já utilizam infraestrutura como serviço. Ok? Bom, suportabilidade. Falando um pouquinho de suportabilidade. Algumas preocupações da suportabilidade. Primeiramente, o que deve ser reforçado e dito assim muito claramente é que o Exchange, historicamente, não foi testado em infraestrutura como serviço. Então, a gente não tem hoje empresas rodando Exchange com infraestrutura como serviço. Né? Até porque acho que ainda não deu tempo. Né? Acho que ainda não deu tempo. Se tem, eu não conheço. Não sei se alguém conhece alguma empresa hoje que roda Exchange no Azure. Eu já fiz diversos testes de Exchange no Azure, né? Diversos labs, laboratórios, mas não é uma implantação de Exchange. Né? Então, não tem histórico sobre performance, não tem histórico sobre problemas do Exchange rodando na nuvem. Ô, Flávio. Então, na verdade, para todos só tomarem ciência, até o anúncio no Ignite, o ambiente de Exchange 2013 em ambiente de IaaS só era suportado para desenvolvimento e teste, tá? Sim. Produção somente a partir de agora com o lançamento do suporte ao Storage Premium, né? E só deixando claro que, por enquanto, o time de suporte só suporta isso dentro do Azure. Apesar de você ter comentado outros tipos de nuvem, até nesse ponto do slide você comentar que os hypervisors talvez não suportem, é exatamente por causa disso. Que nesse momento é só o Azure que consegue entregar esse tipo de storage que pode ser necessário para o Exchange. É isso aí mesmo. Quando a gente fala de hypervisor aqui, may not be supported, é justamente isso. A gente tem até um slide seguinte falando de suportabilidade de hypervisor, mas hoje a preocupação seria também, né? Porque a gente aqui fala genericamente de infraestrutura como serviço, mas claro, a gente vai chegar lá, onde isso é suportado e não é suportado. O storage também pode não ter nenhum tipo de performance conhecida ou requerimentos de performance também não conhecidos. E prováveis problemas, potenciais problemas com outbound mail também. Quando a gente vai aqui justamente para o próximo slide, que foi o slide de announcing, né, de anúncio do Ignite, né? Então, assim, até aqui no Ignite, né, imaginando que a gente estivesse lá no Ignite no dia, até aqui todo mundo falando, bom, beleza, infraestrutura como serviço no Exchange, mas, pô, não é suportado. Né? DAG Witness é suportado, mas Exchange em produção não é suportado. E realmente, como o Flávio comentou, até o Ignite, até o dia desta apresentação, exatamente esta apresentação no Ignite, não era suportado. Então, no Ignite veio o anúncio que Azure era suportado. Por isso que a gente tem o bonequinho aí levantando a mão, né? E aí no Ignite, né, pediram palmas, eu não vou pedir palmas para vocês que estão aí em casa, mas pediram palmas, né? Então aí justamente como o Jorge disse, né? Como o Flávio disse, as of today. Então a apresentação do dia passava a ser suportado naquele dia, então
o Exchange 2013 em cenários de Azure como infraestrutura, como serviço. Então, hoje, né, junho de 2015, a gente já pode dizer que o Azure é suportado, que o Exchange 2013, antes que alguém venha falar, não, mas e o 2010? Né? Não, 2010 não. 2013 e 2016 também, agora que vai sair, é suportado no Azure. Ok? Lembrando que Cluster Witness já era suportado. Então, a DAG Witness, né, rodando dentro do Azure, já era suportada há cerca de uns 2 meses. Veio um pouco antes, né, a suportabilidade. E no Ignite foi lançado a suportabilidade do Exchange, desde que seja usando Azure Premium Storage. Isso é muito importante, tá? E aí eu fiz questão de colocar aqui um link do TechNet, já em português, já traduzido, né? Aqui tem a URL, mas que fala exatamente sobre isso. A implantação do Exchange 2013 em provedores de infraestrutura como um serviço é suportada se todos os requisitos de suporte são atendidos, ok? E aí, no caso, a gente estava falando de Azure Premium, e a gente está falando de Azure, não estamos falando aqui de AWS, ok? A gente vai chegar lá. Ó, vou até pular um slide. Então, a AWS Supportability não é suportado, ok? Por quê? Porque é uma coisa da Microsoft, é uma coisa que, não, isso aqui só roda em ambientes da Microsoft. Não, é por uma questão de hypervisor, ok? Não é o Exchange que não é suportado. SQL ou qualquer outra plataforma que tenha uma camada de virtualização, ele precisa estar dentro desse programa aqui chamado Server Virtualization Validation Program, né? Alguns conhecem como HCL também, né? O HCL é para hardware, né? Mas é para validação, né? Se aquele produto está homologado. Então é simples, quando vocês vão fazer implantação de PBX, vocês não entram lá e olham se o PBX é homologado para link. Quando você vai fazer implantação de um hardware, você não olha no HCL se é válido também, se é homologado. Para hypervisor é a mesma coisa. Então, se lá no Server Virtualization Validation Program não tiver listado o hypervisor como um hypervisor homologado, a Microsoft não dá suporte. Pode até funcionar, mas não tem suporte, ok? Então, no caso da AWS, é exatamente isso que acontece. Ele não tem uma suportabilidade, então a gente está falando aqui de Azure, né? Para ser mais claro, rodar o Exchange no Azure, com Azure Premium Storage no Azure. Tá? Foi até redundante, mas é bom ser nesse caso. Voltar um slide aqui para a gente compreender uma parte de licenciamento. Tá? Então, a primeira coisa, a gente fala aqui de Exchange 2013 e Ladder, ok? Azure Premium Storage é requerido para produção, ok? Deployment, todo o Exchange, database, log, tudo tem que ser armazenado no Storage Premium. Tá? Não vou instalar o caso no Standard, vou instalar o Mailbox no... Não. Todo o Exchange tem que estar sendo executado em Storage Premium. Ok? E aí a questão de mobilidade de licença, para quem tem Enterprise Agreement, dentro do Software Assurance, o License Mobility é um benefício que você tem. Quer falar alguma coisa aí, Rodrigão? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tá conseguindo me ouvir legal? Certo? Pelo fato do Exchange ser realmente suportado agora, não existe nenhum licenciamento específico para ele no Azure ainda, tá? Então vocês não vão encontrar template para Exchange, não vão encontrar nada referente a licenciamento lá. Isso é tudo por conta da empresa mesmo, é tudo por conta de vocês, tá? Só colocar esse adendo aí. Boa. Beleza. Bom. Ficou claro, né? Então, beleza. Bom. E aí um slide que, assim, a primeira vez que eu li esse slide, eu achei ele impactante, assim, né? Porque a mensagem, ela é até um pouco forte, né? Não é para qualquer um, né?
Então esse slide ele é um slide, mas faz sentido, né? Porque quando a gente começa a explorar aqui, por mais que seja o anúncio da vez aí o Exchange rodando em Azure Premium, rodando, sendo suportado, né, dentro do Azure, em ambientes de produção, é importante frisar, é importante enfatizar que a melhor opção, né, first and best option, Exchange Online. Então, todo investimento da Microsoft, imagino que desenvolvimento de novas features, investimento, enfim, o futuro do Exchange é o Office 365, é o Exchange Online. Então, o primeiro ponto é isso, deixar claro que não há aqui um desejo, vamos dizer assim, não sei se é exatamente essa palavra, mas um desejo de, agora vamos colocar o Azure, o Exchange para rodar em cima do Azure. Então, esse é o movimento agora. Não, muito pelo contrário. O movimento continua sendo em prol do Exchange Online como melhor opção, que tem a melhor escalabilidade, melhor SLA, menor custo e um maior número de features também, eu diria. Tá? Outro ponto importante, deployments em ambientes locais, com hardware físico, pode ser muito mais barato do que o IaaS, ok? Muito mais barato. Então, o IaaS, nesse caso, se torna a opção mais cara de deployment do Exchange Server, ok? Mas, neste caso, falando aí com as próprias palavras da Microsoft, queremos que o cliente ele tenha opções e flexibilidade de deployment, níveis e flexibilidade de deployment. Então, é mais uma opção. E essa opção ela é muito válida diante dos cenários que a gente vai colocar aqui. Né? Então, a gente começa a trabalhar com cenários mistos, né? Cenários, na verdade, misto não, híbridos. Né? Então, a gente começa a trazer desastre recovery, escalabilidade, resiliência de site. Então, tudo isso pode ser um movimento para que a gente tenha uma estrutura mais ideal, mais correta para o meu ambiente de Exchange. A gente vai entender aqui logo em seguida. Tá? Então, o futuro do Exchange em Cloud é claro, como a gente falou, né? O Office 365 é o foco, investimento, novas features, capacidades, enfim. Tudo entregue dentro do Office 365 como prioridade, como foco. Né? Então, continua sendo o foco. Outro ponto importante, para deixar claro, Exchange no Azure não é Exchange em Cloud. Ok? Exchange no Azure não é Exchange em Cloud. Então, esse é um ponto muito importante. Cloud é Office 365. O Exchange no Azure é o Exchange rodando em infraestrutura como serviço. Então, a gente não tem que levar isso como um cenário de Exchange em Cloud. Okay? Apenas para diferenciar e saber que tem uma diferença entre esses dois cenários. Beleza? Bom, passando aqui mais um slide, a gente já vai chegando aqui na parte mais de cenários, de arquitetura, etc. Bom, usando a infraestrutura como serviço, máquinas virtuais da infraestrutura como serviço, como dev test. Tá? Então, neste caso aqui, a gente vai primeiramente, passa primeiramente por um plano de rodar tudo que for desenvolvimento, tudo que for teste dentro da infraestrutura como serviço. Então, para todas as validações, isso é muito importante. Né? Então, a infraestrutura como serviço, ela é rápida, ela é grande e te oferece todos os recursos de conectividade, internet, flexibilidade, como a gente já comentou, e pode ser até mesmo utilizado aqui para cenários de disaster recovery. Ok? Então, olhando aqui para o slide, a gente tem um cenário onde tem a DAG, né? São 3 storages, 3 servidores, a gente tem um cenário aqui de DAG, e a gente consegue fazer com que este cenário, né, que esta DAG, rode no Azure. O DAG Witness, repetindo, o DAG Witness já era suportado no Azure antes do anúncio do Ignite. Ok? O DAG Witness já era suportado dentro do Azure. Ok? Então já era
uma possibilidade de você ter o quórum aí desses servidores já no Azure, né, fazendo a resiliência de sites. Agora, a gente pode falar que o ambiente híbrido, né, toda a infraestrutura híbrida rodando, né, no IaaS, máquinas virtuais dentro do IaaS, pode ser uma outra opção, pois hoje, se a gente for olhar um ambiente híbrido, se a gente vai no cliente hoje, tem lá Exchange 2010, Exchange 2013. Normalmente, o que nós fazemos? Criamos um cenário híbrido, né, de Hybrid Configuration, tem vários nomes aí que a gente dá, Hybrid Configuration, coexistência rica, Hybrid, enfim. O que a gente faz aqui, basicamente? Um cross-forest de Exchange on-premise com Exchange online. Então, a gente coloca ali a parte de Secure Mail Flow, Sharing, todos os recursos, né, Freebase, Mailchips, Archive, etc. E também todo o serviço de Mailbox Replication Service, rodando como se fosse um só. Então, tem um certificado, tem todas as compatibilidades, né, os recursos aí de cada lado. A gente faz como se fosse um único ambiente. E isso tem vários benefícios, né? A gente poderia fazer uma apresentação só disso. Né? Mas os principais benefícios que a gente tem é poder fazer uma migração de contas que estão no Exchange 2013 para o Office 365 de uma maneira totalmente transparente para o usuário, de uma maneira que eu possa levar este usuário para a nuvem, voltar esse usuário para o ambiente on-premises, como se fosse, né, efetivamente na verdade, um Move Mailbox. Eu vou mover ele de database, uma database está dentro do meu ambiente local, com DAG ou sem DAG, e outra database está no Office 365. A opção que nós temos agora é de fazer este ambiente em nuvem, de fazer esse ambiente de coexistência em nuvem. E aí eu tenho em mente aqui vários cenários, né? Como, por exemplo, fazer uma extensão de um Exchange Server 2010 para um Exchange Server 2013, ambiente on-premise, mas eu movo esse Exchange 2013, já construo esse cenário dentro do Azure. Ou eu faço um cenário híbrido de Exchange 2007, eu faço a integração, só que em vez de eu colocar mais um servidor dentro de casa, né, dentro do meu ambiente físico, eu posso subir esse servidor dentro do Azure. E do Azure, a partir do Azure, eu faço um cenário híbrido e um cenário de cloud to cloud. Eu conecto minha cloud infraestrutura como serviço com a minha cloud de software como serviço, Office 365. Então, eu posso criar este ambiente híbrido usando o Azure. Então, eu posso contemplar agora, eu posso colocar, inclusive, esse custo, mensurar esse custo, rodando em máquinas em cima do Azure. Então, já é uma opção de deployment, de flexibilidade que já me agrada aqui bastante. Porque no dia a dia, a gente encontra, aí se alguém, né, quiser comentar também, no dia a dia a gente encontra muitos cenários que necessitam, que querem fazer um ambiente híbrido. Por quê? Para ter flexibilidade de migração, para a migração para o usuário ser mais transparente, para não precisar reconfigurar o perfil do usuário, etc, etc, etc. Querem esse ambiente híbrido, mas do lado de cá, né, do lado do Exchange on-premise, não estão preparados. Por problema de versão, por problema de atualização, enfim, uma série de coisas. Então, é possível preparar esse cenário no Azure para contemplar depois, né, posteriormente, o cenário híbrido de Exchange. DAG Witness, dou infraestrutura como serviço, né, VMs como infraestrutura como serviço. Primeiramente, já comentei aqui umas 3 vezes, já tinha sido anunciado no começo do ano. Foi bem no começo mesmo, acho que foi há uns 3 meses atrás, se eu não estiver enganado. Ok? Então, o DAG Witness ele vai permitir que entre um site A e um site B, a gente tenha o File Share Witness, que é justamente o core desses dois ambientes de DAG. Então, se um site cair, eu tenho as informações do File Share Witness, que vai fazer com que o outro lado fique reconfigurado. Enfim, é uma alta redundância aí de sites. Beleza? Neste caso, eu tenho também o Domain Controller replicado para a nuvem. Ou seja, eu fiz uma réplica do meu AD local para a nuvem. Ok? E
lá na nuvem eu subi o meu DAG Witness, né? Fiz o meu File Share Witness lá e construí ali a minha alta disponibilidade, ok? Rodrigo, comentários, você que queria falar um pouquinho de DAG Witness também. Lembrando também que multi-site VPNs aqui é requerido uma configuração, principalmente, né, para você poder fazer a réplica do AD. Ou seja, então o primeiro passo também é conectar o ambiente local com o Azure. Na verdade, só para comentar um pouquinho, aí o exemplo que nós temos é uma DAG com réplicas das databases em localidades diferentes, né? Então, o exemplo ali eu tenho o site A e o site B, com Exchange Servers rodando e databases em réplica aí entre esses servidores. E ele mostra ali para vocês também que o witness da DAG está lá no Azure. Então isso já te dá uma redundância aí, caso você tenha uma queda no site A, por exemplo, o site B consegue sobreviver com o witness lá no Azure. Show de bola. Bom, só um adendo aí, galerinha. Eu coloquei ali no share de notes para vocês da apresentação alguns links úteis ali para ajudar vocês aí na verificação do que está sendo passado aqui hoje, tá? Então, só clicar ali no botãozinho do share de notes, vocês vão ver alguns links que eu estou colocando ali. Bom, Rodrigo. Bacana. E aqui a gente consegue ver no próximo slide, aqui, né? Deixa eu ver se eu passei aqui. Passei. Que é o Stretching a DAG into YAS, que é justamente a possibilidade, hoje, né, do cliente ter um único data center e considerar fazer o stretch, né, da DAG, ou seja, estender essa DAG para um ambiente de Azure, para um ambiente de infraestrutura como serviço. Então, eu tenho dentro de casa um único data center. Então, eu tenho uma implantação, vamos dizer, single alone, né, do Exchange, e eu quero fazer justamente esse stretch DAG, né, colocar o DAG para rodar dentro do Azure. É permitido? É permitido. É totalmente possível agora, não só fazer o Witness DAG, mas também estender isso. Enfim, agora tudo é possível em termos de escalabilidade e também provisionar, ter um site, uma resiliência de site rodando dentro do Azure, ok? E aí a gente tem benefícios muito semelhantes com a implantação de um segundo data center local, né? Como, por exemplo, a gente viu no slide anterior, um site A, um site B. Então, o Azure ele pode não ser só a sua DAG Witness, né? Ele pode ser o seu site B, efetivamente, ou C, né? Ele pode ser uma outra alta disponibilidade de site, com resiliência, etc. Rodrigo, abrindo o microfone dele aqui. Boa. Vamos lá, se você não tiver um data center alternativo hoje na sua empresa, o Azure pode ser o seu data center alternativo. Então, eu ministro treinamento de Exchange já há muito tempo e o pessoal comenta bastante, né? Que é o fato de você ter uma redundância do seu sistema de messaging. E todos nós sabemos que você manter o seu data center hoje já é muito caro. E ainda mais ter um segundo data center, que seria o seu espera aí, por exemplo, né? Então, se você não tem esse segundo data center hoje, o Azure pode ser esse segundo site aí para vocês, né? A contingência. Você pode rodar a DAG, tendo servidores locais e tendo a contingência lá no Azure. Esse cenário é muito bacana. Totalmente um design de Exchange aqui, né? Mas é uma possibilidade, né? Lembrando que todas as possibilidades aqui são novas agora também, né? A gente está falando de possibilidades, de cenários, mas é sempre bom reforçar que esses cenários ainda talvez não tenham sido testados, pelo menos do nosso conhecimento aqui não. Considere usar Express Route, e quando a gente fala de Express Route, aqui, exatamente nesse cenário, a gente volta àquela questão da VPN ter suportabilidade com rota dinâmica. Tá? Lembre-se sempre disso. E o último ponto aqui é a parte justamente de design,
como a gente estava comentando, que pode ser aí o seu desafio. Né? O seu desafio justamente para fazer o sizing correto, saber o tamanho da VM. Aqui a gente não pode ter erro, porque tudo que a gente sobe ali no Azure gera custo. Então, é importante ter aqui o desafio mesmo, é você saber os limites de VM, de tamanho de VM, o quanto você vai utilizar para criar seu ambiente de stretch DAG ou de resiliência de site, como a gente comentou. Ok? Bom, e por fim, né, antes da gente entrar numa outra parte que é a parte de planejamento e deployment, por fim, a gente tem aqui a questão de colocar toda a sua infraestrutura de produção do Exchange dentro da infraestrutura como serviço, é possível. Então, o primeiro recado é possível colocar hoje a infraestrutura, o Exchange rodando em cima de IaaS, como a gente já comentou. Outro ponto, entender quais são os benefícios e o que não é outsourced, no caso terceirizado, né? O que não é terceirizado dentro desse cenário. Entender os benefícios que essa plataforma pode te oferecer. Ok? Mais um ponto, todos os sistemas operacionais e apps eles devem ser realizados algum trabalho de teste, de performance, de entender como que vai funcionar dentro dessa nova interface. Como que vai se comportar. Talvez a gente tenha que adicionar aqui agora alguns outros testes que no ambiente local a gente já está cansado aí de saber quais são os problemas que a gente pode ter. E a infraestrutura de rede pode sofrer, ou pode precisar aqui, na verdade, de mudanças significativas, ok? E o Exchange Online, sempre aqui frisando isso, é provavelmente a sua alternativa, a sua melhor alternativa. Então, são os recados finais aqui dessa parte, tá? Bom, vamos para a parte de planning e deployment. Só um minutinho, pessoal. Não acabou a energia, mas a gente está resolvendo um problema de força aqui, peraí. Fala de energia que a Sara já fica preocupada, tá? Bom, seguindo a parte aqui de planning e deployment, né, dentro da estrutura de IaaS, que é onde a gente vai bater alguns outros pontos. Lembrando novamente aqui que o planejamento ele é crítico. Né? Quando a gente fala do planejamento ser crítico, é porque tem, como a gente já viu, tem uma série de cuidados, de cálculos, de sizing, de suportabilidade que a gente deve considerar aqui. Então, quando a gente fala que o plano aqui ele é crítico, talvez muito mais por ele não ser conhecido também. Né? Mais do que isso, a gente conhece de Exchange, a gente conhece de planejamento de implantação da Exchange, a gente conhece de planejamento de instalação, implantação da Exchange Online, mas a gente não sabe ainda quais são todos os cuidados que a gente deve ter no ambiente de infraestrutura como serviço. Por isso aqui a gente tem alguns pontos que estão destacados dentro desse planejamento crítico. Né? Então, o primeiro é a ordem de implantação, que vai requerer, né, vai exigir aqui um bom plano, que já é a primeira parte. Né? Que ter um bom plano de implantação, saber a ordem, saber em que momento eu vou instalar aqui cada role, cada feature e fazer cada teste, desde implantação, desde alta redundância e também outbound de e-mail, certificado, etc. Simplificar o deployment pode ser flexível, uma opção flexível, porque você tem menos planejamento, é requerido menos planejamento nesse caso. Os requisitos de infraestrutura do Exchange, muitas vezes aqui, eles vão resultar em uma implantação mais complexa dentro do Azure, por isso que a gente está comentando sobre isso, e passar por todo um processo de dimensionamento. A gente vai entender que aqui no próximo slide a gente tem uma calculadora, a gente vai mostrar aqui o link, né, onde você pode obter essa calculadora, mas existe uma calculadora para fazer todo o dimensionamento e o sizing
desta implantação no Azure, ok? Lembrando também que você está virtualizando este ambiente em Hyper-V. Afinal de contas, a gente está falando de Microsoft Azure, a gente está virtualizando esse cenário em Hyper-V, ok? E um plano para automatizar a implantação e configuração que permita você ter elasticidade no futuro. Então, esse é outro ponto, né? A gente está planejando toda a questão aqui de deployment do Exchange, de repente a gente tem que pensar em plano de elasticidade, em plano futuro de crescimento desse cenário, que pode ser o caso, né? Dependendo da complexidade do cenário que a gente esteja falando. Então, são pontos críticos, são pontos que precisam ser planejados, ok? Como benefício, vamos dizer assim, a gente tem a possibilidade aqui também de usar essa parte de namespace, design para infraestrutura como serviço também, que é justamente ter dois ambientes, né, dois cenários, né, de DAG aqui rodando e um único namespace que vai fazer a conexão aqui dos dois lados. Né? Balanceamento, inclusive, né? E balanceamento, inclusive, muito bem lembrado aqui pelo Rodrigo. Quer comentar alguma coisa aqui? Não? Tranquilo? Beleza. Então, aqui nessa questão, ainda, né, sobre essa questão de namespace, o que a gente pode oferecer aqui, a parte de arquitetura, né, a gente sempre sugere, é preferível que você tenha um namespace desvinculado. Um namespace, como ele coloca aqui, unbound. Né? Com a infraestrutura como serviço, né, com IaaS, esse tráfego de proxies ele pode ser executado na rede do provedor, que é um ponto que é um pouco diferente, né, quando a gente pensa na implantação do ambiente local. E aqui como ponto também esteja ciente das limitações de virtual machine e largura de banda. Porque quando a gente fala de virtual machine, a gente tem modelos, mas acho que esse não é um problema, né? O tamanho, sim, o plano é encontrar qual é o tamanho certo, o sizing certo. Mas a gente não tem um problema hoje de ter uma máquina que não tenha os requisitos necessários. A gente tem máquina aí até de 100 e poucos gigas de memória, então o tamanho não é uma preocupação. Já a largura de banda, ela é um ponto de preocupação, por isso, inclusive, que alguns slides atrás ele fala que o uso de Express Route pode ser altamente considerado. Ok? Bom, e a questão de bound, né, também pode ser também uma opção. Então, olhando aqui para o slide, é legal a gente ver o seguinte, com esse namespace, a gente pode ter aqui um balanceamento de carga e uma alta disponibilidade do serviço de DAG aqui também. Certo, Rodrigo? Beleza? Bom, continuando. Bom, o Data Center Design para IaaS, tá ok? Claro, só entrando reforçando alguns pontos aqui. A infraestrutura, os provedores de infraestrutura como serviço, né, as regiões que permitem a utilização do Azure como infraestrutura, como serviço, na verdade o Exchange no Azure rodando como infraestrutura, como serviço, a gente já comentou. Então são regiões hoje que são, vamos dizer, limitadas, né? São poucas regiões ainda, mas a tendência é que isso aumente consideravelmente. Ok? Resiliência de site. Implantação de resiliência de site pode ser agora muito mais fácil. Né? Então ela pode ser muito mais fácil agora com Azure você ter uma resiliência de site. Né? Isso é totalmente possível uma vez que a gente tenha o Azure. Que é o que eu comentei. Que é o que o Rodrigo comentou agora há pouco. E e um último ponto ali que ele coloca é que o Azure pode fazer isso. Né? O Azure can do that.
Então ele pode fazer isso e você também pode conectar hoje mais de um de data center, fazendo a conexão dos dois. Eu não entendi o que ele quis dizer aqui apenas com PA. Eu não entendi o que ele quis dizer. PA Recommendations aqui to or more well connected data centers. Você interligar os dois. Para interligar os dois, beleza, mas o PA aqui eu vou ficar devendo para vocês que é PA. Viu? PA, tudo bem que a gente está só entre homens aqui. Mas tudo bem. Outro ponto aqui, server design para infraestrutura como serviço. A parte de servidores, a gente falou de data center, né? Quando a gente fala de data center, a gente tem aqueles pontos ali que a gente comentou. Localidade, né, região do data center, a parte de site resiliência, que pode ser mais fácil agora, conexão entre dois data centers diferentes. Inclusive, a parte de conectar dois data centers diferentes, a gente comentou um pouquinho lá na parte de Azure Premium, que tem algumas preocupações também, como a parte de rota dinâmica também, mais uma vez, aí o gateway permitindo rota dinâmica. E na parte de server, né, eu poderia dizer que talvez máquinas virtuais também, né, mas na parte de servers, a gente tem alguns outros pontos aqui também, como a parte de design, design do servidor, né, limitado e disponível através de VM sizes. Na verdade, são modelos, são templates de VMs. A gente chegou também a ver lá na parte do Storage Premium, que a gente tem o DS1, DS2, até o DS16. Isso são modelos de máquinas virtuais já pré-definidos, ok? Então, sendo um pequeno ponto que a gente já está acostumado aí com o Azure, sabe que a gente trabalha por modelos. Então, uma máquina tem 1,5 GB de RAM, a outra máquina tem 4 GB, a outra tem 8, a outra tem 24, e por aí vai. São modelos já pré-definidos. No tamanho ideal, no tamanho perfeito para o Exchange, né, o tamanho que a gente vai encontrar dessas máquinas virtuais, ela vai depender dos requisitos. Então, vai depender de quantas roles eu vou rodar naquela máquina, vai depender da quantidade, talvez, de conexão, né, que a gente vai receber. Enfim, tem uma série de requisitos que vão ser medidos, inclusive eles podem ser medidos através da calculadora do Azure também. A questão talvez o PA ali seja o Premium Azure, tá? Porque é o que faz sentido agora. Agora me bateu que faz sentido. A parte de armazenamento, que a gente está comentando, que é o Premium Azure, porque eu sou acostumado já a falar Azure Premium. Acho que eu me acostumei errado aqui, mas o Premium Azure ou Azure Premium tem toda a questão de latência e ops suportados, principalmente com todo aquele tamanho, né, com todo aquele ambiente que a gente pode obter ali, o limite de ops. Então, totalmente coberta aqui essa questão. E isso vai depender sempre também, pessoal, da escalabilidade que você dá de disco e histórias de pool que você monta também, tá? Então é importante. A Storage Premium não faz isso sozinho. Você tem que construir, você tem que planejar isso. Você já tem que pensar em usar Storage Pool, certo, Rodrigo? Storage Pool, você já tem que pensar em usar tudo isso dentro do planejamento. Pegando o gancho aí, fazendo um adendo, pessoal, ele comentou ali que é recomendado você utilizar o JBoard aí. Não recomendamos de forma alguma que vocês montem um RAID por dentro do Windows, rodando em cima do Azure, tá? Porque as storages do Azure, elas já trabalham em RAIDs. Então, se você configurar um RAID em cima dele, lá com a máquina virtual, você vai ter uma degradação na performance absurda, tá? Então, inclusive, nós já pegamos isso em casos, em clientes, né? Posso garantir para vocês aí que realmente dá uma degradada feia, porque nós medimos performance das máquinas dos clientes, né? Então, a recomendação Microsoft é que você utilize realmente o Storage Pool para montar aí os seus discos para fazer com que as bases, logs do Exchange estejam aí dentro das recomendações mesmo, tá? Fica só a dica para vocês. Muito bem lembrado. RAID sobre RAID,
né? Isso é importante, talvez esse, Rodrigo, também, né, comentando em cima, seja a falta de experiência quando a gente vai fazer o planejamento do Azure, né? Porque o Azure já tem questões próprias, né? Ele já tem cuidados próprios, né, que a gente tem vivência, porque a gente já está trabalhando com o Azure no dia a dia, a gente já sabe, né, os problemas que a gente enfrenta. Então isso já é vamos dizer, já é conhecido. Então hoje, se você, como administrador de Exchange, que nunca trabalhou com Azure, vai começar a fazer o seu primeiro trabalho com Azure, talvez você possa cometer erros como este, que seriam extremamente comuns. Mas legal. Bom, a parte de recomendações, né, tenha-se as recomendações de tamanho de máquinas, como eu comentei, né? Então, ele fala aí de trabalhar mais ou menos com máquinas de 20 núcleos, com 96 GB de RAM. Isso depende, tá? Isso depende. Se você quiser trabalhar com máquinas menores e, de repente, medir a performance e depois fazer, né, vamos dizer assim, um upgrade nessa máquina, dentro do Azure é totalmente possível, você mudar uma máquina de DS 16, né, 16 é a última, né? Mas de DS 14 para DS 16, por exemplo. Você pode fazer isso. Então, se você quiser medir a performance e aí, se for uma questão de performance de memória, né? A gente está falando de performance de núcleos e memória, processador e memória. Se for este o problema de performance, você pode subir. Se tiver muito aquém, você pode descer. Lembrando que o ajuste dessa performance no Azure vai te fazer diferença na hora do custo da solução. Então, vou colocar uma máquina DS16 para rodar e ali, tô tranquilo, né? Tô numa boa, não tá dando pico nenhum, tá legal. Mas, você tá gastando o valor de uma máquina DS16. Então, talvez isso seja outra mudança, né, para a gente, como consultor, pensar como técnico, porque eu tenho que fazer o negócio funcionar, então, para mim, quanto mais hardware, memória, processador, melhor. Mas pensar também na construção de um business case para isso, né, de custo, quanto custa, quanto eu posso salvar dinheiro aqui, quanto eu posso economizar deste lado, do outro, ambiente híbrido de storage, tudo isso passa a ser uma coisa muito mais consultiva em todos os sentidos do que simplesmente eu sou o cara que faz o deployment da Exchange. Não, eu sou o cara que pensa no melhor cenário de custo-benefício para fazer a implantação da Exchange. Muda o cenário. Não estou falando só de Exchange. Poderia estar falando aqui de SQL, poderia estar falando aqui de Oracle, poderia estar falando aqui de várias coisas, certo? Bom, então o último ponto é praticamente a mesma coisa, né? Os tamanhos de disco e contagem de disco máximo, né? Pode restringir a sua capacidade, para isso o Azure Premium, e como você vai trabalhar na elasticidade, no crescimento, né, de performance desse disco, a gente comentou aqui no início. Bom, Exchange, aí, lembrando que a gente está falando da parte de planejamento, falamos um pouquinho ali de data center, falamos um pouquinho de servidores, falando especificamente do Exchange Server agora, fazendo o deployment em VMs. Então, primeiro ponto. Uso estático de endereços IPs pode ser aqui no caso apropriado, ok? Para que você construa aqui a sua rede virtual, ok? Então use endereços de IP estáticos para você atribuir a subrede da sua VNet, ok? Associe a um conjunto de disponibilidade. Pessoal, importantíssimo esse ponto, tá? Microsoft não dá suporte. Eu construía o meu cenário, isso aí pode ser uma pegadinha, né, daquelas. Eu construí o meu cenário no Azure. E eu tenho storage premium, eu tenho tudo, mas não tenho conjunto de disponibilidade, né, availability set. Eu não tenho suporte do Azure. Simplesmente é isso que acontece. A Microsoft só dá suporte em ambientes de Azure quando a gente tem um conjunto de disponibilidade, ok? Então é importante, crie um conjunto de disponibilidade. Eu não sei o que é um conjunto de disponibilidade. É basicamente a alta disponibilidade de cada máquina virtual, ok? Então, isso vai permitir que a máquina, uma vez que ela está no rack A, este rack A, de repente, falhe, ou caia, ou aconteça qualquer coisa ali que ele parou de funcionar,
eu tenha uma alta disponibilidade, conjunto de disponibilidade dessa máquina no rack B, que vai salvar a minha vida nesse caso. Ok? Além disso, o conjunto de disponibilidade fazem com que essas máquinas, independente delas estarem no rack A e no rack B, elas estejam próximas. Ok? Diminuindo a latência também desse conjunto de disponibilidade. Ok? De uma máquina A e de uma máquina B. O Exchange não suporta sysprep. Né? Nunca suportou, né, Rodrigo? Certo? Então, não pode começar com uma imagem pré-construída, tá? Então, isso independente do cenário, é básico aí pra gente. Não suporta sysprep, ok? Os pré-requisitos podem ser implantados em uma imagem padrão, né? Uma imagem de Windows, não uma imagem Exchange, tá? Uma imagem padrão. Então, uma coisa que talvez a gente nunca vai ver no Azure é um template de Exchange, né? Não tão cedo. Não tão cedo. E ele suporta... o SQL suporta sysprep, por isso a gente tem modelos lá, né? Templates dentro do Azure também. E aí é tranquilo, né? Quem sabe, né? Não sei, talvez um dia. Está falando de futuro aqui. E sempre baixar o mais recente Cumulative Update do Exchange ou Service Pack e instalar ele localmente, no caso, instalar no Exchange Server, ok? Fazer a implantação do Exchange já com todos os updates, no caso Exchange Server 2013 Service Pack 1 já é o mais recomendado, ok? Passando aqui para mais um slide, DAG Design, ok? Eu descobri o que é PA. PA é Premium Azure, Azure mesmo, não só pode ser. Recomendado para DAG Design. Então, a parte de DAG a gente explorou bem aqui. É sempre importante dizer e lembrar um pouquinho também o que é DAG, né? O que é DAG? Principalmente para a gente poder ter a alta disponibilidade dos meus serviços de storage, né? Para eu poder ter os meus discos, as minhas databases, né, protegidas e replicadas, para que eu tenha um cluster, né, essa é a palavra, de todo este serviço de mailbox server dentro do Exchange Server. Ok? Então, Oi, Flávio, manda bala. Eu acho que... Vou só fazer uma pequena correção, tá? Eu acho que esse PA deve ser Product Architecture. Arquitetura do produto. Cara. Porque dentro da Microsoft a gente tem um negócio chamado PLA, que seria um conjunto de recomendações. Então esse PA lembra muito essa parte, entendeu? Então, só uma coisa, eu acho que é Product Architecture. Boa, obrigado. Eu não estava entendendo o que era o PA aqui no meio disso tudo. Agora tá claro, faz sentido. Já estava alto, né? Já estava me apropriando aí do termo. Mas beleza. Então, nesse ponto aqui de DAG, ele é recomendado, então dentro dessa arquitetura ele é recomendado a gente ter DAG dentro de uma implantação, né, para ter todo esse conceito de implantação também dentro da infraestrutura como serviço, ok? Bom, Single Network, que é a parte de rede, ela precisa ser muito bem arquitetada, planejada, para a gente poder criar esse ambiente de infraestrutura, para a gente poder criar todas as conectividades aí do Exchange dentro da infraestrutura como serviço, e minimizar o número de DAGs. Né? É recomendado a gente ter DAG, mas com a infraestrutura como serviço a gente pode minimizar também o número de DAGs. A gente pode ter um número menor de DAGs. Eu vou fazer um comentário sobre isso. Complementando aqui, muito provavelmente por causa do storage premium. Sim, quero fazer um comentário. Eu vi uma pergunta aqui bem interessante. Não deu tempo de responder, acho que algum outro moderador já respondeu, tá? Mas galera, a DAG, ela é na verdade um cluster de database, onde você vai ter várias databases ativas, várias databases em cópia, replicada em outros servidores, tá? Mesmo você tendo uma DAG do tamanho máximo aí, vamos supor, que seria de 16 cópias, sendo uma ativa e 15 passivas, tá? É extremamente recomendado que você tenha sim uma solução de backup.
Porque a DAG, na verdade, é a alta disponibilidade do recurso. Só que é o que eu gosto de ensinar nos meus treinamentos. Qual é a redundância da redundância? Qual é a redundância do HA? Por exemplo, se o HA cair, se as suas 15 cópias da DAG, por exemplo, estragarem, o que vai te salvar? O que vai te salvar é o bom e velho backup, tá? Então, fica aí só a dica aí. Eu achei legal estender essa resposta aí sobre a pergunta feita para todo mundo, que foi muito bacana. Show. Toca aí, Fernando. Oh, legal. Complementando aqui a parte de design. Bom, já se falou sobre a DAG, e aí vou já direto no assunto de backup que você comentou, né? Que é uma das recomendações aqui. A arquitetura de backup, no caso, rodando o Azure Infraestrutura como Serviço, o backup ele pode ser mais difícil, ele pode ser mais complexo, ter todo esse backup do Exchange rodando a infraestrutura como serviço. Então, a recomendação de arquitetura hoje é usar dados de proteção nativa. Na verdade, pode dizer dessa forma, né? Que é justamente esse Native Data Protection. Então, manter isso como a alta disponibilidade, como em vez de eu sempre estar fazendo esse tipo de backup. Com Azure Backup, por exemplo. Né? Use IPLS, né, o IPLS no caso de DAGs, talvez menos, né, de reduzir a complexidade aqui de IP, não sei exatamente qual foi o ponto aqui que ele quis dizer. Mas acho que ficou claro aqui as preocupações de DAG e o que deve ser contemplado quando a gente fala de DAG, ok? E, como eu já havia comentado, nós temos uma ferramenta hoje que faz o sizing para deployment em infraestrutura como serviço, tá? Que é a ferramenta, uma calculadora, como vocês estão com o link aí na tela. A apresentação depois vai ficar disponível para vocês. Mas esse link aqui leva para uma ferramenta onde você tem lá o Exchange 2013, Server Role Requirements Calculator. E aí você vai colocar ali todos os valores, ele vai fazer um size para você do ambiente em IaaS, ok? Legal que já é em IaaS. E para finalizar aqui a parte de slide, a gente tem aqui o tamanho das máquinas, né? Então, comentando um pouquinho aqui do tamanho das máquinas, eu tinha falado que a gente tem máquinas 10, 16, talvez eu tenha me confundido aqui com o tamanho do core, né? Na verdade, 10, 14. Então, a gente tem DS1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 e 14. Ok? Lembrando que o Storage Premium só suporta máquinas DS. Ok? E aqui a gente tem uma ideia do size, e aí tem que fazer toda a conta, né? Acho que o recomendado aqui é usar a calculadora também. Vamos lá. Quer falar aí? Tá, vou fazer uma o pessoal me pergunta bastante também, em cliente, em evento, em aula, se você consegue usar uma máquina DS utilizando uma conta de storage padrão, e o contrário também, né? Você pegar uma máquina D, por exemplo, e utilizar a conta de storage premium. Se você pegar a máquina D, você não consegue, por exemplo, utilizar a conta de storage premium. Tá? Agora, se você pegar uma máquina DS, você consegue utilizar sim uma conta de storage padrão. Tá? Só um comentário para vocês aí. Boa. Bom, pessoal, reforçando alguns pontos aqui, tá? Toda essa apresentação, acho que talvez ela tenha sido, talvez, a primeira apresentação aí que a gente faz abertamente, falando sobre Exchange, Storage Premium, Exchange no Azure, né? Exchange Storage, talvez no Brasil, né? Não sei, eu não vi nenhuma outra. É um assunto muito recente, né? Foi lançado no Ignite. Então, claro, tanto eu, o Rodrigo, todo mundo tem muito a aprender aqui ainda para amadurecer os nossos conhecimentos dentro dessa plataforma. Na medida do possível, a gente tentou aqui trazer tudo que a gente já pôde estudar, pôde viver aí de experiências com Azure também. Talvez o Storage Premium seja algo que a gente tenha visto aí na prática mais vezes, né, Rodrigo? Então, enfim, trouxemos aqui para vocês, talvez em primeira mão, não sei, mas o que já se fala, né, o que tem aí
de novidade dentro deste cenário de exchange, né, infraestrutura como serviço. Bom, a gente não tem hora para acabar. Dentro do combinado aí, mais ou menos, de slides, a gente está dentro do tempo, né? Esse é o último slide. Então, se alguém quiser abrir o microfone e mandar dúvida, eu sei que tiveram várias dúvidas aí, se você vai comentar, mas talvez seja uma hora propícia agora a gente fazer os devidos comentários. É isso aí, galera. Fica à vontade. O que na TI não tem hora, não. Vamos lá, pessoal. Eu acho que abrir o microfone não vai conseguir, mas vai ali em perguntas e respostas e coloca a sua pergunta ali que o pessoal vai te responder, com certeza. O Rodrigo tá vendo aqui se consegue também apresentar uma parte. Volta lá no Live Meet, ajudando ele aqui a fazer tentar... Fernando, você vai carregar sua máquina? Vamos lá. O Rodrigo está carregando aqui. Pode clicar. Que ele vai compartilhar aqui que ele quer mostrar a parte do portal do Azure para a galera também ver como é que se cria aí uma máquina virtual. Pessoal, quem tiver com dificuldade de enxergar, pode apertar o F5, tá? Vai ficar em tela cheia para vocês. Ô, Rodrigão, tô vendo aqui, tá? Sua tela. Você tá vendo aí também, Thiago? Show. Tô sim, tô vendo. Tô vendo sim. Ai, Rodrigo, a gente acho que já consegue te ouvir aí. Agora foi, tava com a tela cheia aqui, ele não tava deixando habilitar o microfone, mas só para mostrar para vocês aqui, galera, eu tô com o meu portal do Azure aberto, né, e eu fiz a criação de uma máquina aqui de teste, mas vou mostrar para vocês aqui. A ideia era anexar alguns discos nela, mas o portal tá meio lento aqui, com a nossa internet tá meio carregada pela áudio, né. Vou mostrar para vocês aqui como funciona a criação de uma máquina DS, só para vocês terem uma ideia de como é, né? Sentir como funciona o portal novo aqui, um pouquinho do Azure. Tem um detalhe muito importante. A criação de storage premium e de máquinas DS, por exemplo, só está liberada no portal novo, tá? Que é esse portal que vocês estão vendo aqui, que é o portal Preview. Naquele portal tradicional você não consegue chegar até as máquinas DS, tá? É uma máquina aqui chamada DS VM1. Já usando o portal novo do Azure, né? Vou colocar um password aqui. Aqui, ó, vocês vão poder observar que se você escolher aqui a criação do jeito que está, ele vai criar uma máquina virtual na camada D1, que é padrão, né? Com todos os recursos padrões aqui. Tem uma coisa bem importante que é o que o Fernando comentou lá no comecinho. São 6 localidades que tem disponível aí o Storage Premium, por enquanto, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o Last 2 dos Estados Unidos, que foi um data center muito utilizado por nós em projeto essa semana, né? Na verdade, durante essas últimas semanas, nós utilizamos muito aqui o Last 2, tá? E a partir do momento que você seleciona a localidade que tem o serviço Premium disponível, você já pode contar com a camada de máquina DS. Que deixa eu mostrar para vocês. Tinha o recomendado, que é a VM que ele vai deixar pré-recomendado aqui para vocês, mas eu vou clicar em exibir tudo para ter acesso às demais aqui, ó. Vocês vão ver que tem umas máquinas bem legais. Série G, por exemplo, né? AD, deixa eu descer aqui até a DS.
e vamos até ela, né? DS14, que é a nossa máquina maior aqui da série. Como o Fernando comentou com vocês, né, nós temos aí até no máximo 32 discos de dados, fora o SO, né, e fora o disco de cache também, sendo aí o tamanho total de 1 tera cada um, né. Aí nós temos aqui, ó, 50.000 IOPS máximo demandado para essa máquina. Então, diria para vocês aí que é uma máquina de respeito, né. Nós fizemos muitos testes com elas, muitos. E a performance realmente é... Vou falar igual nós mesmo, a galera de TI, né? A performance é absurda, né? Chega a ser realmente uma ignorância aí, galera. Ó, aqui, deixa eu dar um criar, só para deixar a máquina sendo provisionada. E aí ele vai começar a fazer a criação aqui, né? Então... Nós não temos nenhum template pronto de Exchange, né? Mas qual seria o próximo passo aqui? Até para abrir o teste para vocês brincarem aí, que eu acho isso super válido, né? Nos treinamentos oficiais da Microsoft nós já estamos utilizando alguns subscriptions de Azure para laboratório. Por exemplo, não sei se alguém já chegou a fazer o treinamento novo de Office 365, né? O treinamento novo de Office 365 oficial da Microsoft é todo rodado em cima de Azure. E os novos de SQL também já estão sendo rodados em cima de ambiente de Azure. Então, eu vi que até no comecinho o pessoal perguntou se ia ter demo de Exchange e tudo mais. A demo de Exchange, na verdade, a gente tem em todo evento de Exchange demo dele, né? E o que seria diferente de fazer uma demo dele no Azure? Na verdade, é só a máquina virtual que você está usando. Ao invés de ser dentro do seu Hyper-V, você está fazendo no Hyper-V da Microsoft. Então, estendo para vocês o convite. Entrando no portal do Azure, vocês conseguem abrir uma subscription gratuita durante 30 dias e você pode brincar bastante lá durante esses 30 dias com essas máquinas virtuais. E a minha dica para vocês é, subam a imagem do Exchange lá, montem o ambiente de Exchange. Se vocês precisarem, eu vou colocar aqui os meus contatos para vocês no Notes também, né? Eu mando para vocês, eu tenho um transcript prontinho, passo a passo de como montar um laboratório de Exchange Server no Azure, tá? Então eu mando para vocês aí, se tiver dúvida também, fica à vontade para mandar. E é isso aí, ele está criando aqui a maquininha virtual. Enquanto isso, podem mandar pergunta aí, galera. Se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida, fica à vontade. Legal. Bacana, Rodrigo. Nossa senhora. Desculpa aí, pessoal. Um barulho aqui. Parecia que o vizinho ia entrar dentro da minha casa. Que de repente o oitavo André e o nono iam se juntar aqui. Eu acho que... acho que... não usa Azure. Deve ter caído. Então, bom. Da nossa parte aqui, o Thiagão, é isso, né? Apresentação, como eu disse, a gente buscou aqui fazer todas as devidas colocações aí de um tema relativamente novo. E tem perguntas aí que a gente está respondendo. O Coso falou para mostrar um Storage Premium. O que você criou ali, você não selecionou o Storage Premium? Sim, eu selecionei direto a máquina DS e ele já cria no Storage Premium. Já criou no Storage Premium. Mas seria a criação da conta do Premium, ele falou? Você quer compartilhar? Vou compartilhar seu desktop aqui de novo. Boa. Desktop, beleza. Acho que é o seu ou é o meu que tá aí? É o meu, deixa eu ver. Acho que foi o meu, cara. Não. Compartilha o seu aí. Eu achei que eu tinha poder de compartilhar essa desktop, mas eu não tenho não. Content. Clica aí, pode clicar. Desktop. Meu desktop, Isso aí. Vai tomar aí sessão. Vamos lá. Então, qual foi a pergunta do... Não tô vendo o seu... O desktop? Seu desktop que ainda não.
Não, fecha aí. Ah, beleza, tô vendo. Tá. Então, basicamente, galerinha, para criar storage premium aqui, ó, data storage, conta de armazenamento, mesma coisa da máquina DS, tá? Vou criar aqui uma. Vamos ver se passa. Passou o nome. Aqui, ó, tem o segredo. Vocês vão escolher a localidade que tem storage premium. Por exemplo, a minha vítima das últimas semanas, Last 2. Aqui, deixa eu ver aqui. Criar um grupo novo. Tem um monte aqui de grupos. Deixa eu criar um novo. Vamos responder o curso aqui. Ó, L365 teste. IST 2. Dando refresh. Tá meio carregadinho aqui por conta da apresentação, né? Basicamente o que vai mudar, na verdade, é que ao invés de você criar a máquina DS direto, você configura, né? Você cria a conta de armazenamento antes. E aí deixa ele só replicar aqui. E aí, como estão as perguntas aí? Nossa, bastante. Chega a ser absurda a diferença usando. Porque na verdade é tudo questão de acesso, né? Aqui é o seguinte. A parte de storage premium ele só é localmente redundante. Isso, exatamente. Não é geograficamente redundante. Ainda não. Porque você tem a questão dos RAIDs, né? Isso é uma questão também do SSD. Exatamente. O RAID montado é RAID local ainda. É redundância local. Não é gel ainda. O gel é redundante justificável já para esse tipo de processamento sólido, processamento sólido, mas a gente tem hoje. É um caminho lógico. É verdade. A gente usa SSD. Tá meio lentinho aqui a minha console, hein? Ó, não. Isso aí. Ó, não deu refresh aqui, galera. Eu vou voltar a tela só para mostrar para vocês aqui onde eu vou mudar, né? Então eu vou deixar IST 2 aqui e a camada de preço, eu mudo aqui a camada de preço, né? Ó, só para mostrar para vocês aqui, ó, todas elas. Ó, aqui ele vai mostrar para mim a P, né? Que ele vai te contemplar 3 réplicas locais, que foi o que o Rodrigo Coso perguntou, né? Ó, 3 réplicas locais, 5.000 IOPS máximo por disco, né? Então essa aqui seria a nossa storage premium, aqui. Selecionar ela, pelo menos ela pega, aqui ó, tá? Premium LRS. Aí a partir dela você já pode começar a subir os seus recursos aí dentro dessa storage. Então criar aqui. Enquanto isso ele está criando a storage e a minha maquininha virtual.
Show. Cadê o slide? Tá na tela aí, Fernandão? Aí. Boa. Pessoal, mais perguntas aqui chegando. Passaram o site, passo a passo para configurar a VPN com Edge, quais recomendações? Eu já coloquei lá no Notes. O Rodrigo colocou no Notes aí, vê se você consegue acesso, Leonardo. Notes, se você não souber, ele fica ali perto de feedback, tá? Na direita, bem no alto, ali perto do volume, tem ali um bloquinho vermelho, laranja, né? Eu, como daltônico, pode ser os dois. Mas o Shared Notes ali. Tem mais pergunta aqui. Do Fábio Silva. Apresentação e os links serão disponibilizados. Thiago, é sempre disponibilizado, certo? É sim, é sim. Quando termina as apresentações do mês, a gente publica no canal do YouTube. Opa, ótimo. Para quem não sabe, pessoal, o Shared Notes está ali do lado de comentários, tá? É um caderninho ali. Se você colocar em cima o mouse, se tiver em português, vai estar em anotações compartilhadas, beleza? Boa. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Acho que não. Bom, desde o pessoal saindo aí da sala, mas bom, pessoal, desde já agradeço a participação de todos, tá? Todos. Depois tem um pessoal aí que já saiu que eu vi, mas vou procurar eles para agradecer também. Mas é sempre bom aí ter a presença de vocês. Isso enriquece bastante o nosso evento. Então, obrigado desde já a todos e obrigado ao Thiago mais uma vez pelo convite. Que isso, Fernando. Eu que agradeço. Obrigado, cara, por um feriadão aí. A gente tem aí 38 pessoas participando da webcast. Eu acho que isso é inédito no feriado, né? Talvez sim, né? Ainda mais prolongado, né? Pois é, cara. Feriado de quinta-feira. Acho que muita gente não vai trabalhar amanhã na sexta. E eu agradeço aí essa disponibilidade de tempo. Agradeço também ao Rodrigo, que esteve ao teu lado aí. A Sara Barbosa também. Ao Flávio Medeiros, que também colaborou. Ótimo. Obrigado também, viu, Flávio? Obrigado aí, valeu. Valeu mesmo, galera. Obrigado a todos que estiveram presentes aí nessa apresentação dessa quinta-feira. Eu vou parar a apresentação agora, tá? A gravação. E vocês podem ficar à vontade aí para continuar algumas perguntas, beleza? Fernando, parabéns pela apresentação e muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Obrigado, Thiago.